Olá, tudo bem? Meu nome é Weder Costa, eu sou desenvolvedor, eu sou DevOps, né? Então eu trabalho na área de tecnologia e já há alguns anos mesmo trabalho nessa área de inteligência artificial. E muitas pessoas me perguntam várias coisas durante o dia, né? Então eu abri esse canal aqui para falar um pouco sobre os acontecimentos do dia a dia. É um bate-papo, então fica tranquilo, não vou falar nada técnico, é um bate-papo entre você e eu, uma forma bem rasgada mesmo, falando o que acontece sobre as novidades da tecnologia, né? Então é um bate-papo. Bem-vindo a esse momento comigo aqui. Então não é nada editado, é um bate-papo mesmo. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse hype que está acontecendo. Todo mundo está falando sobre DeepSeek, que é a nova inteligência artificial, um novo gerador de texto, né? A grande concorrente da OpenAI. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. Então vou falar sobre DeepSeek, sobre a OpenAI e sobre a Grok, né? Então Grok, que é do Elon Musk, que é do Twitter, que fazem teoricamente a mesma coisa. E eu quero abrir alguns pontos sobre elas para a gente tomar essa discussão, ainda mais agora que nós vimos que o Donald Trump fez um investimento e quer que os Estados Unidos sejam a grande potência em relação à inteligência artificial. O que nós temos que ver isso, né? Será que isso é real? Não é real? Que corrida que é essa? Essa corrida está mais fascinante que a corrida espacial lá na década de 60? Ah, por quê? Porque a inteligência artificial ela está transformando, isso é fato. E por que ela transforma? Imagine o seguinte, imagine lá na década de 70, 80, né? Década de 70, 80, quando a China descobriu que poderia automatizar processos de fabricação. Então antes, só para colocar um paralelo para vocês, antes para construir, por exemplo, fazer uma coisa, cada pessoa tinha que gastar aquele tempo. Então era mais ou menos artesanal. Aí a China começou a falar, não, por que eu não posso operacionalizar isso e fazer isso em grandes escalas? E começou a vender isso. A inteligência artificial, imagina o seguinte, que ela não somente vai gerar texto, ela vai te substituir realmente. Então, sabe aquele assistente que você tem na sua empresa, que faz aquelas planilhas de Excel e você acha muito top? Ela vai poder fazer, porque a inteligência artificial, ela consegue hoje em dia operacionalizar o seu computador. Então, você vai escrever o seu prompt, falar assim, olha, eu quero que você gere um Excel com gráficos que sejam de gráficos que sejam de uma forma melhor, de um sumário executivo melhor para o meu cliente. Ele vai lá e vai gerar para você. Ah, eu quero que gere o website, ele vai lá e vai gerar para você. Então ele vai conseguir ter domínio do seu computador para executar tarefas. Então a grande pergunta é, com isso nós vamos ter o mesmo processo, né, de fabricação, entre aspas, em massa, de todos os assistentes, de todos os analistas. É como se a gente copiasse e colasse os nossos funcionários, né? Então, vai ter sim em grande escala pessoas, né? A inteligência artificial substituindo o humano no setor de trabalho. Então, fique bem atento a isso. Então, vamos lá, vamos falar sobre OpenAI, Grok e DeepSeek. Então, vamos começar por OpenAI. Você conhece a OpenAI? A OpenAI, ela trouxe essa inovação há alguns anos, né? De fazer essa criação de textos e imagens que revolucionou o mundo da inteligência artificial. A OpenAI, eu vejo ela como se fosse aquele cara certinho ali, né? Aquele primo certinho, né? Da casa, que sempre faz as coisas certas. Tá alinhado, por exemplo, às regras, né? Então, a OpenAI é isso. A OpenAI, ela tem regras bem definidas já. Se a gente olhar o DeepSeek, por exemplo, o DeepSeek foi criado na China, vocês já sabem disso. Então, não só como ela foi criada na China, não deixa de ser o que? Um regime mais totalitário. O que eu quero dizer com isso? Se você for lá e perguntar, a China é democrática? O DeepSeek, ele vai responder, olha, a China tem um regime democrático socialista. Então ele já fala isso. Se você perguntar, por exemplo, para a OpenAI se a China é democrática, ela vai dizer que não. Então, existe sim um sistema de censura, vamos dizer assim, na DeepSeek. Isso é normal. Por quê? Porque cada tecnologia, ela ordena, ela é caracterizada por quem a criou. Isso é fato. Então, a China, a DeepSeek, está lá. Então, você vai me perguntar, ué, mas como que a China conseguiu ter queda ali de US$ 1 trilhão nas ações de tecnologia? Sim, porque ela informou e conseguiu fazer a mesma geração com menor recurso de processamento. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas uma coisa é certa, talvez as ações de tecnologia caíram através de quê?
de especulação. E isso acontece muito nas ações hoje em dia, né? Quem trabalha com papéis de ações sabe disso. A especulação faz o mercado cair ou o mercado subir. Então, se a China falou consegue, ok. Então ela está vindo ali com os dois pés no peito, a DeepSeek, para ser concorrente da OpenAI. Em contrapartida, nós temos o Grok ali. O Grok é do Elon Musk, que é a mesma linguagem, né, de confecção natural de textos e imagens e tudo mais. Mas o que diferencia o Grok, né, da OpenAI, por exemplo? O que diferencia o Grok é mais aquele rebelde, sabe? Então ele não tem muito filtro. O Mentu, você pode perguntar lá, ele vai falar sem filtro cultural, sem filtro religioso. Então ele é mais pezão no peito, tá? Então nós temos a DeepSeek, que é criada por um regime socialista, né? Então tem que tomar cuidado. Nós temos a OpenAI, que é criada nos Estados Unidos, mas querendo ou querendo, com o Donald Trump entrando, ele pode gerar novas tarifas em relação à OpenAI. Isso é uma coisa que nós podemos observar, porque o Trump, o que ele tem? Ele tem um slogan, né, que é o MAGA, né? Então, Make America Great Again. Então, faça a América grande novamente. Então, talvez sim, ela fica menos acessível para nós. Então, talvez uma acessibilidade melhor seria através do DeepSeek. Não sei. Né? Então, nós sabemos da conjuntura política que acontece no mercado do Brasil e dos Estados Unidos. Mas também tem um Grok também, que é do Elon Musk, que é gratuita, né? Então ele também quer divulgar isso. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa guerra, esse conflito que está acontecendo entre as inteligências artificiais, é um momento para você pensar na sua carreira. Na sua carreira o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para transformar a minha profissão? O que eu posso fazer para usar a inteligência artificial para melhorar a minha vida? É isso que você tem que ter em mente. A inteligência artificial ela não vai ser sua concorrente, tá? Então ela pode ser sua aliada se você souber trabalhar com ela. Aí muitos coaches aí falam, mas eu vejo esses... eu acho que não precisa mais aprender a codar, não precisa mais aprender código, e eu considero que sim, beleza, não precisa aprender o código, né? A escrita e a linha de código. Mas o que é necessário você aprender e trazer também para seus filhos, para a sua profissão, é a arquitetura de banco de dados. Uma coisa é falar, você não precisa aprender a codar e você ser 100% dependente da inteligência artificial. E outra coisa é falar, não, eu sei a arquitetura de banco de dados, eu sei como ela trabalha, eu sei como funciona, eu sei como manusear isso de uma maneira que vai agregar no meu serviço. Porque é da mesma coisa se você tivesse uma Ferrari, por exemplo, e você não sabe trocar de marcha na Ferrari, então não adianta nada. A inteligência artificial está para você como você procura ela através de prompts. Então os prompts têm que ser inteligentes e você tem que saber trabalhar com essa inteligência artificial de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais séria. Então, para finalizar aqui, a OpenAI é o certinho da turma. Então, a OpenAI é o LLM certinho ali da turma, então sempre vai fazer de acordo com diretrizes éticas, né, que guiam decisões de respostas, né? O DeepSeek é o manipulado da história, ou seja, é aquele que simplesmente resulta em dados inesperados e está crescendo agora, está começando agora. Então, a grande pergunta é, será que é verdade que ele consegue esse processamento mais rápido? Então, isso nós temos que analisar a um médio prazo para ver se é isso mesmo, tá? E o Grok, por exemplo, é o rebelde de ascensão, que é aquele sistema que está tudo rebelde. Se você perguntar, ele vai te dar o pé no peito ali mesmo, vai te dar a verdade nua e crua. Então esse é o aspecto dessa semana aqui para a gente falar um pouco sobre esses conflitos das inteligências artificiais, juntamente com as decisões, né, do Donald Trump, que é o novo presidente dos Estados Unidos, e quer fazer a América grande novamente, né, que é a MAGA, então Make America Great Again. Então, como que nós podemos aprender isso? Como que nós podemos estar atentos a isso? É esse o intuito desse vídeo. Então, espero que você tenha gostado. Eu quero voltar a falar um pouco mais sobre os acontecimentos de tecnologia no dia a dia que nos envolvam, né? Então, de uma maneira, de um bate-papo, de um cara que trabalha com tecnologia e que pode agregar através de alguns insights diferentes para você. Se você gostou desse vídeo, é claro, participe aí da nossa comunidade dentro do YouTube e espero você no próximo vídeo ali. Um vídeo aqui, o YouTube é sem filtro, sem edição, sem nada, é somente para trazer informação para você. Um grande abraço e até mais.